Olá, tudo bem? A Expedição Agricultura Familiar já começou e você vai saber mais detalhes com a equipe. Bom, aqui ao meu lado está o idealizador do projeto, Giovanni Ferreira, e aqui também estão os jornalistas e editores do projeto. Mas vamos começar a falar aqui com o Giovanni, que é o seguinte: você já fez outras edições da expedição e eu queria que você falasse a importância, né? Porque vai viajar aí o Brasil todo. Olá Jefferson, olá equipe da expedição. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão relevante, não só para a agricultura e pecuária, para o agronegócio brasileiro como um todo, tá? Mas para o desenvolvimento econômico e social do Paraná e do Brasil. Nós vamos a campo agora para tratar de um assunto urbano e rural, ou campo e cidade, tá? Nós estamos falando da agricultura familiar, que tem um reflexo muito importante, não só do ponto de vista econômico, como de abastecimento e segurança alimentar da população, das cidades como um todo. A expedição vai percorrer de norte a sul do Brasil, são 12 estados brasileiros, investigando, discutindo cadeias produtivas muito peculiares desse recorte chamado agricultura familiar, que tem a ver com o tamanho da propriedade, que tem a ver com a mão de obra familiar empregada na propriedade, tá? E nesse sentido a gente vai tratar, quando eu digo de cadeias produtivas bastante específicas e com muita capilaridade, nós vamos falar de café, nós vamos falar de carnes, frango e suíno principalmente, nós vamos falar de piscicultura, uma atividade que cresce muito no Brasil, tá? Nós vamos falar de milho, nós vamos falar de feijão, nós vamos falar de agroindústria da agricultura familiar. Mas falar sobre isso, ok, isso está posto, isso é a realidade da agricultura familiar. Nós também vamos pautar os desafios desse setor, os desafios desse extrato da sociedade da agricultura brasileira. Nós vamos falar de sucessão rural, que é um desafio muito grande hoje, tá? Para a continuidade do negócio no campo. Nós vamos fazer da inclusão tecnológica. O pequeno produtor precisa sim estar conectado, precisa ter acesso à tecnologia por questão de sobrevivência. Eu costumo dizer que o pequeno produtor que tem uma pequena propriedade, ele precisa ser tão ou mais eficiente que o grande produtor. Por quê? Ele tem uma propriedade pequena. Qualquer problema de frustração de safra, o negócio dele acabou. O grande produtor já tem mais suporte econômico, mais suporte de ativos, financeiro, para suportar esses reveses que a gente tem aí, típicos da agricultura, típicos de uma atividade a céu aberto. Então, quero convidar, sejam todos bem-vindos aí a acompanhar esse trabalho. Vocês vão poder acompanhar diariamente através dos nossos canais aí de comunicação, de distribuição desse conteúdo. Garanto que vocês vão se surpreender. A agricultura familiar hoje, eu vou dar um número só para vocês, a depender do estado e da cultura, o pequeno produtor é responsável por até 80% da oferta da produção de determinados alimentos. Bom, eu vou acabar viajando aí, vou documentar esse trabalho todo, vou ir a campo, mas eu queria que você falasse que é uma satisfação muito grande da gente poder ter esse contato com as famílias, ir a campo, ver a questão da produção, mostrar bem a realidade do que eles vivem. Exatamente. Nós tratamos a agricultura familiar como um sistema vivo. Nós estamos falando de famílias que trabalham no campo para produzir alimentos. Então é um sistema vivo em diferentes territórios, em diferentes culturas, tá? E isso é um desafio. No Brasil continental, num país com dimensões continentais, a gente tem realidades bastante diferentes, tá? Por isso que nós falamos de norte a sul do Brasil, nós vamos desvendar esse novo Brasil rural. Bom, eu vou estar a campo, mas aqui na redação vai estar o Dimitri do Vale e a Ana Paula Ferreira, que são editores. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de como está sendo vivenciar essa experiência, porque até mesmo já estão com a mão na massa, não é mesmo? É verdade, já estamos produzindo aí bastante conteúdo, né? A expedição já figurou aí no 7º Fórum de Agricultura, aqui em Curitiba, da América do Sul, mas que foi feito aqui em Curitiba agora em setembro e realizado pela Gazeta do Povo. E a partir disso a gente já tem aí um material também pesquisando sempre, né, Dimitri? Novas pautas e trazendo bastante informações para vocês. Vocês podem acessar o site, tudo isso vai estar sempre sendo repassado para vocês no site agrifamiliar.com.br.
Estaremos também nas mídias sociais, no Agro da Gazeta do Povo, no Instagram, Facebook, e aí produzindo também alguns materiais que vão chegar até vocês através do Jefferson, né? Ele vai levar com a equipe aí um pequeno material produzido aí com várias informações e para contar também um pouquinho desse Brasil produtor, né? O último censo foi aí em 2006 e para a gente retratar toda essa transformação, a gente vai contar aí com uma equipe. Pegando aí numa carona na pergunta do Jefferson, acho que o tema da agricultura familiar ele é imprescindível e, portanto, deve estar na pauta de qualquer grande veículo de comunicação. O termo agricultura familiar, na minha opinião, ele se confunde com a própria história de formação da humanidade. Por quê? A humanidade, lá no tempo das cavernas, vamos colocar assim, como é que ela fazia para sobreviver? Ela vivia em pequenos grupos, se deslocando de um lugar para outro, dependendo da quantidade de alimentos que ela podia apanhar em árvores ou caçar, né? Através da caça dos animais presentes naquela região. A partir do momento que esses pequenos grupos resolvem se fixar em um local, não sair mais daquela região, o que esse grupo passaria a precisar? Passaria a precisar a cultivar o seu alimento. E daí surge a pequena agricultura. E daí, até hoje, a gente se sente provocado a fazer essa comparação e destacar, portanto, a importância que tem a agricultura familiar na história e também agora no presente para o futuro. Por quê? A FAO está projetando que só o Brasil, nos próximos 10 a 20 anos, terá de aumentar a sua produção alimentar para abastecer o mundo em 40%. Do que é hoje. E a agricultura familiar, diante do perfil aí que o Giovanni destacou de que a agricultura familiar brasileira está preparada com a sua estrutura, porque tem muito empreendedorismo, tem muita tecnologia envolvida, não é mais apenas aquela agricultura familiar de subsistência, essa agricultura familiar também vai estar contribuindo para que o Brasil continue sendo o celeiro do mundo e alimentar uma população que talvez não cresça tanto do ponto de vista demográfico hoje, mas que está se alimentando, quer se alimentar cada vez melhor. E o Brasil tem um papel estratégico nesse setor. Com toda certeza. Bom, gente, muito obrigado aí pela participação de vocês. Quer falar mais alguma coisa, Giovanni? Sim, eu só queria dar mais uma informação bastante importante. Nós não vamos a campo sozinhos. Nós celebramos algumas parcerias estratégicas para trazer mais inteligência e conseguir traduzir com mais propriedade essa realidade que nós vamos encontrar no campo. A Ana Paula foi muito feliz quando ela lembrou que o último censo agropecuário do Brasil foi em 2016. Nós estamos em 2019, 2006, a realidade... 2006. Essa realidade mudou muito desde então. Nós vamos investigar essa realidade junto com algumas alianças que a gente celebrou com o CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que tem uma participação, uma relevância, uma aderência muito grande a essa discussão, porque nós estamos falando de agricultura e uma agricultura que se relaciona não só com a agronomia, mas com diversas outras engenharias, tá? Nós estamos falando do Sicredi, que é um sistema de crédito cooperativo que atende esse extrato da agricultura também, e também da FETAEP, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná. Nós estamos falando, então, com diversos elos dessa cadeia produtiva para que a gente possa trazer uma informação, mais do que isso, não só de diagnóstico, mas para que a gente possa apontar tendências desse setor, desse Brasil que produz. Lembrando aí do apoio técnico da FAO também. Exatamente, a Ana Paula lembrou muito bem, a gente está com o apoio técnico da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. O Dimitri também falou, nós estamos vivendo esse ano, o Dimitri falou da FAO, nós estreamos esse ano a década da agricultura familiar. É uma chancela da ONU, das Nações Unidas, para jogar luz sobre esse recorte da agricultura que não é só comum no Brasil, que não é só importante no Brasil, mas no mundo. Então, a partir dessa chancela, nós também vamos estar discutindo a inserção da agricultura aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Gente, então muito obrigado aí pela participação de vocês. Só lembrando que a Ana Paula falou, pode acessar o site que lá tem mais informações, agrifamiliar.com.br, e eu espero vocês.